Bom, hoje a gente vai trabalhar com a criação do terreno no Revit. Bom, primeiro para a gente criar um terreno, a gente precisa selecionar a vista do terreno. Então no template de arquitetura a gente já tem pré-selecionado uma base, né, um plano que seria o terreno. Se a gente for olhar isso em elevações, a gente não vai visualizar esse terreno, mas ele já está predefinido para ser onde a gente vai modelar o nosso terreno, né, com essa marcação. É ponto base do projeto. O nível 1, a gente não conseguiria visualizar o terreno porque ele é definido como a base do projeto. Já o plano de terreno seria onde a gente construiria os pontos de cota que definem o terreno. Então, o terreno ele é definido através de vários pontos, né, no espaço que definem o plano do terreno. Então, esses pontos eles podem ser criados direto no Revit ou então eles podem ser importados de uma curva de nível do CAD. Né? Isso daqui vai ser possível nessa ferramenta de superfície topográfica, né? Onde eu vou colocar os pontos ou então criar da importação. Então aqui a gente vai colocar os pontos com as cotas. Então eu clicando aqui, né, eu já entro no meu modo de edição do terreno e aí eu tenho o valor da elevação de cada ponto. Então se eu criar 3 pontos, eu já tenho definido o meu plano. E aí se eu for diferenciando as alturas, as elevações, eu vou criando diferentes traçados no plano. Né? Então aqui a gente consegue ver as primeiras curvas de níveis. Então se eu colocar uma elevação maior, a gente já começa a visualizar a curva de nível a partir, né, aqui do espaçamento pré-definido, que é de, se não me engano, 50 centímetros. Né? Isso a gente pode setar. Então eu criei esses pontos, dou um OK, eu tenho a superfície do terreno pré-definida. Né? Na visualização do 3D, eu consigo visualizar essa superfície como ela foi criada. Bom, então voltando lá no terreno, né, eu posso gerenciar as unidades do projeto, definir aqui que vem de padrão em milímetros, colocar em metros, né? Pode colocar uma casa decimal. E aí na guia do terreno, aqui nessa seta, né, de configurações do terreno, eu vou conseguir colocar o intervalo que as curvas de níveis vão aparecer. Então eu coloquei 1 metro, né, poderia colocar como vem de padrão 50 centímetros. Então as curvas de níveis vão aparecer a cada 50 centímetros de diferença de elevação. Né? E aí para voltar na edição eu clico na superfície, editar a superfície e vou criando novos pontos. Né? Posso colocar aqui 6 e assim por diante. Posso colocar números negativos. Dou um OK, visualizo isso em 3D. Né? Então eu estou criando já a superfície do meu terreno. E sobre essa superfície que eu vou começar a modelagem do terreno. Para eu começar a modelar o terreno com um plano, eu vou precisar criar uma sub-região. Né? Uma sub-região, na verdade, é uma família que vai cortar o terreno justamente em um plano, no caso onde eu estiver, aqui no terreno, né? E já fazer a definição de taludes e cortes que o terreno tiver. Então, eu criei um plano, né, que eu estou visualizando aqui, e se eu for visualizar isso em 3D, né, eu já tenho lá a minha divisão do terreno. Né? Se eu voltar na vista do terreno, agora eu vou criar essa subdivisão, né? Pode ser, por exemplo, deletada. E aí para eu construir eu preciso agora de uma plataforma. Essa plataforma vai ser na verdade um platô onde vai construir o edifício, né? Tanto escavado ou então sobreposto. Aqui como eu estou numa vala, né? Eu enterrei mais o platô do terreno. Poderia colocar isso mais acima, né? Como é que eu modificaria isso?
aqui no nível do terreno, eu vou editar o meu platô, só um minuto, contábil, eu seleciono várias vezes, e aí a altura do deslocamento, como eu estou no nível 00, eu posso colocar nível 3 metros, e aí ele subiu 3 metros. Se eu for visualizar isso em vista, né, eu já tenho meu corte aqui do terreno e aonde o platô está localizado, né, aqui eu consigo visualizar ele aqui, no caso a 3 metros, que seria acima do nível 00.